Olá, galera que curte o nosso canal. Prazer, Flávio. Sejam bem-vindos. Pacheco confirma tudo e dá uma resposta à altura para os ministros do STF. E vocês precisam saber qual foi essa resposta, essa decisão. E tem mais. O Nicolas Ferreira toma uma grande decisão contra o Janones, Danonin, e vocês precisam saber por que ele tomou essa decisão, viu? Janones, pelo caminho da carruagem, já era. E vem bomba. Olha só. Bomba, em áudio vazado, Janone aparece cobrando o salário de assessores por esquema de rachadinha. Informe o site, ouça o áudio. Eu vou passar o áudio aqui pra vocês, tá? Mas fiquem comigo até o final, porque isso daqui é só a ponta do iceberg, viu? Estou trazendo pra vocês informações que acabaram de sair lá da Praça dos Três Poderes. Peço a todos que curta, comenta, compartilhe esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O deputado federal André Janones cobrou que assessores da Câmara, lotados em seu gabinete, usassem parte dos salários para pagar suas despesas pessoais, conhecida como rachadinhas. A prática configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Veja o áudio. Não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que for da minha campanha de prefeito, que eu vi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é a pessoa que é amigo, que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né? Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver sequer colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhuma. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão do justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma tristeza? Isso é um limite. Patriotas, isso daqui é sério, seríssimo. Ele acha esse tipo de cleptocracia natural. E ele alega, ó, isso aqui pra mim não é cleptocracia, é uma coisa normal. Gente, isso é grave, isso é grave. E aqui, nessa matéria, diz claramente que é passível, né, de inexigibilidade, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Nós sabemos muito bem aí que eles, em 2 sentenças, já transformou o presidente Bolsonaro inelegível, né, para as eleições de 2026. Agora a pergunta é que não quer se calar. A lei que fez isso contra o presidente Bolsonaro vai fazer isso contra o Janones também? Porque ele passou de todos os limites. O que é isso, gente? O que é isso? Ah, já que ele não está preocupado com o cargo dele, então renuncie, Janone. Porque, pelo caminhar da carruagem, você não está trazendo nada de produtividade para a população brasileira de bem. Pelo contrário, você está trazendo prejuízo e muito prejuízo à nação brasileira de bem. Porque quem está pagando os seus salários, né, e os seus assessores, somos nós. Então, patriotas, não dá mais para esse cara ficar. E fora outra, né, do Janones, que ele criou um livro, e no livro dele diz que em 2022 ele espalhou fake news contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já acionou a justiça para enquadrar Janone. Ah, moço, que é isso? Esse cara passou todos os limites. Agora vamos falar do Nicolas. Bomba! ONG fundada por secretário de Marina Silva recebeu 140 milhões em doações e gastou 80% com salários e serviços. Que é isso, gente? Que ONG é essa, meu Deus? Olha aqui, governo Lula quer retomar o uso do BNDES para financiar obras no exterior. Eu não preciso nem dizer para vocês qual vai ser o final dessa história, né? Odebrecht e várias outras, né, empreiteiras aí que foram, né, fizeram delações premiadas, cabulosas. Vai começar tudo de novo? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira com o dinheiro do povo brasileiro, né? O povo brasileiro não merece estar passando, viu, gente? Isso, não merece mesmo. Olha só. Essa aqui foi do Janone, que eu acabei de soltar agora. Olha o Flávio Dino aqui, ó. Urgente, após Lula bater o martelo, Flávio Dino vai para o STF e Gonete para a PGR. Mas não é bem assim não, viu? O Alcolumbre já fez um pronunciamento e ele disse que vai analisar. Vai analisar. O Alcolumbre, né, é o presidente lá da CCJ. E parece que ele não ficou muito bem animado com isso, não. E por que o Alcolumbre não ficou animado com isso? Porque o Alcolumbre foi um dos mentores que colocou em pauta para aprovar a PEC que reduz os poderes dos ministros do STF. E depois ela foi lá para o Congresso
Caiu na mão do Pacheco e o Pacheco, juntamente com a maioria dos senadores, aprovaram a PEC que reduz os poderes dos ministros do STF. Agora só falta a aprovação da PEC. Então quer dizer, olha lá se o ministro da Justiça, Flávio Dino, conseguir chegar ao cargo de STF e querer partir para cima de algum tipo de retaliação contra o Alcolumbre ou até com o Pacheco ou com aqueles senadores que aprovaram a PEC. Então quer dizer que parece que não vai ser fácil o Flávio Dino chegar ao cargo de ministro do STF, não. Ainda mais que ele tem que passar na sabatina do Senado, e a maioria dos ministros já reduziram, né, dos senadores aprovaram a PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF. Então quem entende um pingo é a letra. Os senadores já estão cansados daqueles ministros que estão lá no STF interferindo outro poder, né? E eles já conhecem muito bem como é que é o Flávio Dino, né? Vai ser meio difícil, viu? Filho do chefe do grupo terrorista Hamas diz que Lula defende. Quem disse aqui foi o filho do chefe, hein? Se o filho do chefe disse isso, olha aqui, Alcolumbre sinaliza que vai medir temperatura para indicação de Flávio Dino no STF. Quer dizer, a coisa não vai ser bem fácil assim não, viu? Vai medir a temperatura, viu? Depois do áudio vazado do Giannone, áudio comprometedor da rachadinha, Nicolas Ferreira entra em ação. Olha só. Agora, Nicolas Ferreira acaba de apontar possível representação contra Giannone pela prática de rachadinha. Veja, então quer dizer que o Nicolas Ferreira tomou essa decisão contra o Giannone, né? Se a lei prevalecer, Giannone tem que ser afastado do cargo. Melhor dizendo, ele tem que ser enquadrado, como foi enquadrado o presidente Bolsonaro, né? Hoje o presidente Bolsonaro não pode disputar as eleições. Ele se tornou inelegível por causa das decisões daqueles ministros lá, né, daquela corte, que quem indicou eles foi o Lula, viu? Então vamos ver o que acontece com o Giannone, porque esse Giannone, desde o dia que ele assumiu o cargo lá na Praça de Três Poderes, como parlamentar, ele tá dando trabalho, viu, meu irmão? Esse homem tá dando trabalho, meu Deus, pensa um homem que tá dando trabalho, viu, pra nação brasileira. É só Deus na causa, viu? Esperamos que a justiça seja cumprida. O presidente do Senado acabou com as narrativas do ministro Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Vocês precisam saber as palavras impactantes que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesse domingo. Pacheco não se intimidou, veja as novas declarações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse-se a favor da instituição de mandatos para ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita pela parlamentar em entrevista ao programa Canal Livre, que vai ao ar na noite de domingo, 26. Sou a favor de mandato para ministro do Supremo, assim como acontece em diversos outros países. Sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no STF. São modificações que sempre defendi e continuarei defendendo. Eu acho que, sim, é o momento para se discutir, afirma ele na tração. Nós não podemos ter inibição em razão de se criar uma crise que não existe por conta de um tema que é honesto se discutir. Prossegue ele. Na quarta, 22, o Senado aprovou a PEC que restringe decisões monocráticas do STF, o que gerou uma crise entre a Corte e a Casa. Ao Canal Livre, Pacheco diz que a reação e a aprovação da medida foi desproporcional e que o Senado não quis intimidar o STF, assim como nós também não aceitamos nenhum tipo de intimidação, porque o Senado é composto por pessoas com a mesma coragem cívica, imunes de medo dessa natureza, diz. Acabou, moço. Pacheco acabou mesmo. Ele falou, foi na lata mesmo. Quer dizer, no Senado também tem homens corajosos para bater de frente, para aprovar leis que apoiam o anseio da população brasileira de bem. Porque na realidade, patriotas, na realidade, essa PEC é uma PEC como as outras PEC. Não tem nada demais. A única coisa que está tendo demais é que os ministros do STF adquiriram superpoderes sem autorização do Senado, sem autorização da Câmara dos Deputados, sem autorização da Constituição que rege o Estado Democrático de Direito. Eles foi criando as suas interpretações e foi fazendo as suas decisões monocráticas. Olha, só para vocês entenderem, o ministro Gilmar Mendes, ele já tomou mais de 1.200 decisões monocráticas contra o Senado, contra a Câmara dos Deputados. Em segundo lugar vem o Fachin, em terceiro lugar vem o Barroso. Como pode? Um poder interferir no outro poder. E Pacheco disse, chega, basta, não dá mais. É uma PEC normal, mas pro lado deles, eles já criaram um monte, né, de narrativas dizendo que Pacheco está querendo aplicar vários tipos de retaliações. No STF não, gente, cada um cuida do seu quadrado. E o Pacheco disse e confirmou agora que quer colocar em pauta também a redução, né, dos ministros do STF, viu? Tá pegando, viu?